nas operações com os números inteiros, né, positivo e negativo. Então vamos ver um pouquinho aí da subtração dos números inteiros. Então na subtração não vale a mesma regrinha de sinais. Então como nós vimos nas aulas anteriores, né, quando eu estou somando sinais iguais, positivo com positivo, sempre vai dar positivo, certo? E soma os números. Negativo com negativo, conserva o mesmo sinal, conserva o negativo, né? E soma os números, certo? Então pensar aquilo que eu expliquei nas aulas anteriores. Positivo é meu, positivo é o que você tem. Vamos pensar em dinheiro. Então eu tenho 4 reais, ganho 5, eu vou ficar com 9 positivo. Dívida com dívida, menos 4 com menos 5, vai aumentar minha dívida. Se eu estou devendo 4 reais lá na Yolanda e vou lá e gasto 5 reais, eu vou ficar devendo 9. Então, dívida com dívida aumenta a minha dívida, ok? Então, sinais iguais é só conservar o sinalzinho, ok? E somar os números. Já em números opostos, tá? Mais com menos e menos com mais, muda um pouquinho. Aí tem que prestar mais atenção, porque se você errar um sinalzinho, erra tudo, tá bom? Então tá aí no exemplo, nesse primeiro exemplo aí, é variação de temperatura. Então às vezes você ouve muito em Jornal Nacional, né, em jornais assim, a variação da temperatura desse dia foi menos 8, a variação desse dia foi mais 10. O que significa variação de temperatura? É a temperatura máxima, tá, daquele dia, menos a temperatura mínima. É isso que significa variação de temperatura. Então, no caso aí, nesse exemplo, tem 3 cidades. Vocês vê aí na tabelinha, tem as temperaturas, temperatura mínima e a temperatura máxima de cada cidade, tá? Cidade A, B e C, ok? Então tá lá, na cidade A. Qual que é a variação de temperatura da cidade A? Eu tenho lá mais 1 com temperatura máxima, então menos a temperatura mínima, que é o menos 5 da cidade A. Então, o que você observa aí, ó? O que apareceu? O bendito parênteses. Por que eu falo bendito parênteses? Porque às vezes a gente fala, o que esse parênteses está fazendo aí? Isso atrapalha a gente e tal. Não, o que ele faz é o seguinte, ele separa os sinais. É a única coisa que ele está aí. Separação dos sinais. Então imagina sem um parênteses aí. Ia ficar mais 1 menos menos 5. O que você ia fazer? Você ia subtrair? Você ia somar? Então o parênteses ele vem só para separar as operações. Separar os sinaizinhos. Tá bom? E olha que interessante. Olha o que acontece aí, ó. Tá lá o parênteses, mais 1 menos 5. E de repente ele virou lá, ó. Mais 1 mais 5. O que aconteceu? O que está dentro do parênteses virou mais. Então é o seguinte, quando tem negativo antes do parênteses, você faz o quê? Muda o sinal que está dentro do parênteses. Quando tem positivo antes do parênteses, a soma, não acontece nada. Você copia o que está dentro do parênteses. Mas quando é subtração, negativo antes do parênteses, você pega o que? Faz o quê? Você inverte o que está dentro do parênteses. Então ficou lá, ó, mais 1, mais 5. Menos 5 virou mais 5. Tá bom? E aí o que eu faço? Mais 1 com mais 5, sinais iguais, é só você somar. Então a variação de temperatura foi de 6 positivo. Se você pensar na reta numérica, pensa lá, o menos 5 está do lado esquerdo do zero, né? Está lá em relação ao zero, está do lado esquerdo. E o mais 1 está do lado direito.
Se você desenhar na reta numérica, pensando na reta, do menos 5 até chegar no mais 1, quanto que você andou? 6. Tá? Essa é uma outra maneira. Eu acho muito mais difícil. Mas pensa dessa maneira. Negativo antes do parênteses, inverte o que está dentro do parênteses. Tá bom? Olha na cidade B. Mais 7 menos mais 2. O mais 7 é a temperatura máxima, o mais 2 é a temperatura mínima. Então lá, ficou mais 7, negativo antes, inverte, menos 2. Então vai ficar 7 menos 2, 5. Ah, deu mais 5? Deu mais 5. Tá bom? Então, aí pensa lá, eu tenho 7, tiro 2, 5. Se você pensar na reta numérica é a mesma coisa. Eu tenho lá no mais 7. Para chegar no 2, eu estou tirando 2, eu vou parar no 5. Na cidade C, menos 2, menos 6. Inverte o menos 6, vira mais 6. Estou devendo 2, pago 6, eu vou ficar com 4. Ok? Beleza? Então, lembre sempre disso. Se tiver parênteses antes do sinalzinho do negativo, você inverte o que está dentro do parênteses. Olha outros exemplos aí. Mais 3 menos 5. Mais 3, negativo antes, inverte. Mais 5. 3 mais 5, 8. Mais 8. Mais 13 menos mais 2. 13 menos 2, 11. Inverteu mais 2, virou menos 2. Mais 7, menos mais 15. Mais 7, menos 15. Opa, e agora? Eu estou devendo 15 lá em Holanda e vou lá pagar só 7. Eu vou continuar devendo 8, menos 8. Então, quando tem sinais invertidos aí, tem que prestar atenção. Ah, mais com menos dá menos? Não. Ah, menos com mais dá mais? Não. Pensa nos números. Tá? Pensa sempre assim. Positivo é meu, negativo é uma dívida. Olha o exemplo 4 aí. Menos 8, copia. Negativo antes, mais 4. Inverteu menos 4, virou mais 4. Estou devendo 8. Vou lá e pago 4. Vou ficar devendo menos 4. Ok? Vou deixar também um vídeo para vocês do YouTube, também com uma explicaçãozinha lá. É o mesmo vídeo da aula passada. Pegue lá no WhatsApp e dê uma olhadinha lá no YouTube. Também um vídeo que eu coloquei lá explicando soma e subtração dos números inteiros. Tá bom? E vamos trabalhar, fazer os exercícios. Beleza? Se vocês quiserem copiar os exemplos no caderno, tranquilo, mas façam numa folha separada os exercícios. Ok? Um abraço.